Ser forte, líderes do povo de Israel, seja forte. Quem viu esse templo na sua primeira glória, é nada o que vocês veem hoje, mas a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí o povo, levantem, Deus está convosco. Ageu, vem a primeira remessa dos cativos com Esdras, com a missão de reconstruir o templo. Mas era muita coisa a ser feita. Aí vem a segunda leva com Neemias, que foi onde o pastor entrou. Aí vem a segunda leva com Neemias, com a missão de reconstruir os muros da cidade. Aleluia. É interessante que a história de Neemias é a mais lembrada, muitas vezes entre nós. Ageu e Neemias, Esdras pouco se fala, mas a missão de Neemias é muito bem lembrada pelo exemplo que deixa para nós hoje, da luta, da perseverança, da oposição que Neemias vai sofrer na obra. Isso é incrível, porque parece que quando a gente lê o livro de Neemias, está falando muitas vezes de nós, da nossa história hoje, porque é assim. Costumo dizer o seguinte, irmãos, presta atenção, olha a importância do crente vigiar. Para construir um edifício, aqui na região metropolitana tem muitos edifícios sendo construídos nesse exato momento. A gente vê aí a edificação de muitos prédios, né? Que estão sendo construídos. Todo mês está fundando um condomínio, está inaugurando um prédio, não é assim? E para você edificar um prédio, irmãos, é dinheiro. É alguns milhares de reais. Não é barato. E a obra é cara, é muito dinheiro e exige profissionais capacitados. E ninguém levanta um prédio de um dia para a noite. Levanta um dia para a noite. Não tem obra aí que é 2 anos, 3 anos, 4, 5 para ficar pronta um prédio. E é investimento, não é assim? Agora, quem já viu aí quando eles vão implodir um prédio? Estrategicamente eles dinamitam, botam dinamite em lugares estratégicos do prédio, vai todo mundo para uma área bem distante, e o engenheiro está lá com um aparelhinho na mão e aperta um botão, puf, aperta, em segundos vem ao chão, em segundos vira a pó. Então presta atenção, anos, dinheiro, investimento para ficar, e para destruir, alguém aperta um botão. Presta atenção. Assim muitas vezes é nossas vidas. Deus tem investido, não tem sido fácil. Você tem lutado, você tem renunciado, Deus tem lutado por você. Deus tem investido em você, presta atenção, investido em você, e você precisa vigiar, para não deixar Satanás só apertar um botão e você ser destruído. E na verdade eu sei que é Deus na vida de quem está de pé. É Deus que tem te livrado, é Deus que tem te guardado, é Deus que tem te sustentado. E é Deus que fez de você o remanescente para fazer a obra. Agora nota que na figuração que eu dei do exemplo, para implodir um prédio, ele é dinamitado estrategicamente onde?
Satanás acha lugar e espaço nos de dentro. Satanás usa quem ele puder usar dentro. Ele implode por dentro. É assim a televisão. Essa é a realidade que muita gente passa desapercebida e não percebe. Está orando, aí não sabe nem o que está orando. Aí não sabe o que está orando, não sabe nem o que é para vigiar. Mas aí é difícil, né? Mas meu irmão, pastor, minha irmã, o meu grupo não, o meu departamento não, as minhas irmãs não pode. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplo. Basta você ler o livro de Neemias. Mas a Bíblia está repleta de exemplo. Vou dar o exemplo do nosso próprio Senhor. Jesus também falou assim: um de vós é o diabo, um de vós vai me trair. Aí uma vez perguntaram: quem vai te trair? Quem põe a mão na boca comigo, quem come comigo no prato. Quem? Aquele que chamou amigo? Não amigo. Meu amigo, com um beijo. É mais fácil você lutar com um inimigo declarado do que alguém que se faz de amigo. Não é verdade? E aí eu diz Neemias, vamos lá, Neemias. Neemias, vocês viram ontem a mensagem, uma continuidade rapidinho. Então ele vem sob ordem do rei, com cartas de autoridades, e queria autorizar o agir, amém? Mas tu sabe quem era Sanbalat e Tobias? Sanbalat era o governador. Mas olha só, eita, que negócio forte, o tempo é muito curto. Eu vou ter que abreviar e só vai ficar onde dá para ficar. Presta atenção, presta atenção. Sanbalat e Tobias, Sanbalat era o governador da terra quando Neemias veio. Só que Neemias vem com ordem do rei. Então Neemias, na verdade, ele está vindo como um interventor. Ó, o povo está lá tem como se fosse assim um prefeito, um governador, mas tu vai sob ordem direta minha, né? E lá você tem minha ordem para você mandar, para você fazer o que for necessário para o templo ser restaurado, para os muros ser restaurados. Todo mundo lá vai ter que te obedecer, vai ter que te servir. Então Neemias, ele vem como um interventor. Quem já viu aqui na história, vocês que estudam, às vezes acontece de, por exemplo, o nosso estado brasileiro tem governadores e prefeitos, não é? Mas dependendo de uma situação extraordinária, o governo federal pode levantar um interventor naquele estado. E é uma pessoa que é levantada pelo presidente para chegar naquele estado e agir como se governador fosse do estado, sendo que o governador, então, ele é como que afastado, e um interventor vem com autoridade superior para administrar o estado por aquele tempo de intervenção. Então Neemias, ele está com uma ordem superior, então ele chega como um interventor. Amém? Então, o que acontece? Por quê? Mas lá não tinha um governador, tinha. Quem era Tobias? Tobias era um oficial militar do governador, que era Sanbalat. Só que passou ano, entrava ano e passava ano, e ninguém fazia nada, ninguém fez nada, a cidade continuava no mesmo estado. E aí, todo mundo conhece a história de Neemias, chega para o copeiro do rei, a situação, ele chora, ele ora, ele intercede, ele consegue o mandato do próprio rei para chegar como interventor. Amém? Mas deixa eu dizer, quando ele chega, ele vai sofrer uma forte oposição de Sanbalat e Tobias. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Porque quem está dominando
situação não quer mudança. Quem domina a situação não quer mudança. Quem tem o povo na palma da mão não quer mudança. Aí Sanbalate chega e diz assim: o que é? Tu vem com ordem do rei para mudar as coisas aqui, é? Ninguém quer que nada mude aqui não. Aí alguém vai dizer assim: as coisas como estão aqui, está muito bom, está muito bem. Você quer mudar as coisas aqui, é? Sem saber que Neemias estava sob ordem do rei. Estava sob mandato do Deus Todo-Poderoso. Quem resiste àquele que Deus enviou e deu autoridade, ao próprio Deus resiste. Aí nós vamos ver como Sanbalate e Tobias tentam sabotar Neemias. Mas você vai ver assim, vamos ver no que vai dar os planos dele. A gente solta uma raposa aqui e a gente vai ver o que vai dar nisso. Quem ele pensa que é? Ele acha que ele vai fazer o que ele quer aqui? Conversas como essa. Mas olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu cheguei aqui no meio de uma história. Aí estou falando eu aqui, pastor Tom. Eu cheguei aqui no meio de uma história. Como alguém enviado para intervir com uma missão. A porta não vai se fechar. E a obra vai ter continuidade. Mas isso implica sim em mudança. Mas como eu disse, aqueles que dominam na situação não terão essa mudança. Ninguém quer perder poder, status, cargo. Quer? A gente vê por aí, em muitas igrejas, pessoas crentes, que se dizem crentes, dando rasteiro e outra por causa de cargo. Caluniando o seu irmão por causa de cargo. Então, Sanbalate e Tobias apenas queria se manter. Não deixa como está. Que aqui está no meu controle. Então, o que nós precisamos orar é que Deus faça a vontade dele, não a nossa. Que Deus faça como Ele quer e não como alguém quer. Como alguém pensa que tem que ser. Entende? E Deus tem o controle. A obra é dele, a igreja é dele, Israel é dele, Jerusalém é dele. Então, todos nós, vou encerrar, todos nós temos sonhos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas uma coisa que eu aprendi é que há uma distância entre a realidade e o sonho. Há uma distância entre a realidade e o sonho. E o grande desafio é trabalhar a realidade para o sonho ser alcançado. Né? E é a realidade de cada um de nós, em cada um de nós, na verdade, que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar os vasos, Deus quer trabalhar o barro, Deus quer trabalhar o servo. O controle é dele. Deixa ele fazer como quer na sua vida. Confia nele.
é Ele que abençoa, Ele que dá vitória, e tudo é dele e para Ele. Ninguém é dono de nada. Você não é dono nem de si mesmo. A minha Bíblia diz isso. Você se entregou a Jesus? Outro dia eu falei, né? Você crê que você foi comprado por um alto preço? Então tu agora pertence a Ele. Tu não pertence a ti mesmo. Quem diz que você tem que andar como quer? Tem que ser como Ele quer. Como Ele quer. Mas aí, deixa eu fechar aqui. Uma das coisas que eu acho linda em Neemias é que tem um momento, a frase que foi dita, né, quando numa das várias tentativas de tentarem parar ele, então chamaram ele para uma reunião. Ó, desce daí, vai lá pro templo lá que alguém quer conversar com você, né? Uma coisa assim. E aí ele diz assim: não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Então ele tem foco. Veja só, ele tem foco, ele é focado, ele é determinado, ele precisa obedecer a Deus. E quando você se compromete com Deus, olha só, não é com homens, mas quando você se compromete com Deus em fazer a vontade de Deus, você não perde o foco. E nada pode te deter, porque você não está servindo a homem, você está servindo a Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. Você quer ser fiel a Deus. E é só isso que Deus precisa de cada um de nós. Se cada um de nós ser fiel a Deus, estamos unidos. Aí a gente vai estar tudo num só propósito. Porque Deus é um só. O que Deus quer é uma coisa só. Agora, se um quer de um jeito, outro quer de outro, alguém está fora. Se um quer por aqui, outro quer por aqui, alguém está fora. Alguém não está orando o suficiente. Não é verdade? Aí é onde eu ensino que os Neemias de Neemias eram os que se uniram com Neemias. Eram os que honraram aquele que foi enviado por Deus com a autoridade de Deus. Aí se você quiser honrar o seu irmão, se você der mais ouvido ao que teu irmão fala do que o teu pastor ministra aqui, aí o negócio vai dar ruim. Aí vai dar ruim. Então por isso que a batalha é dentro. E aí cada um tem que orar. Cada um tem que vigiar. Cada um tem que atentar para o que Deus quer fazer e deixar Deus fazer. E o que Deus tem para fazer na vida de cada um, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Mas o que Ele quer é união, verdadeiramente unidade.